Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. É um dia muito especial, né? Porque não é porque é o Dia dos Pais, mas sim porque Deus tem algo para falar no coração de todo mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela assim: hoje Deus quer falar com você. Abra os seus ouvidos. Agora, fala assim, agora. Sabe, queridos, quem se lembra do que o Bruno, quem veio aqui a semana passada, que o Bruno pregou a semana passada aqui, quem lembra? Lembra? Você não lembra nada, você não veio. Quem se lembra do que o Bruno falou a semana passada? Você não lembra nada, você nem veio, Dinael. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tem para falar para você, Ele fala diretamente no seu coração. E hoje Ele vai falar com certeza. Abra o seu coração. Eu pedi que você fechasse seus olhos, mesmo sentado. Nós vamos orar e eu vou pedir que você acompanhe no nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer por esse dia tão especial e também porque o Senhor vai falar conosco. Eu peço que o Senhor fale, Pai, nos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, no nome de Jesus. Amém? Quem tem aqui ou já teve síndrome, algum tipo de síndrome? Por exemplo, a Ana e o Marcos estão tendo agora, né? Eles não falaram, mas eles estão tendo o síndrome do ninho vazio, é isso? Porque os dois filhos já se casaram, né? Então agora é somente o casal que está namorando o dia todo lá, né? Mas tem vários tipos de síndromes. Hoje eu quero falar a respeito de uma situação que todos nós vivemos. Eu quero falar sobre o síndrome de Adoni Benese. Fala assim, Adoni Benese. Por exemplo, a Bia. Eu falei o quê? E é o quê? Adoni Bezek. Por exemplo, a Bia vai ter neném. Olha que nome bonito. Muito bonito para dar para o seu filho. Obrigado, Marcão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se a Ana colocar lá também, por favor. 1 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 4. Versículo 7. Pode colocar lá, Ana, por gentileza? Oi? Capítulo 1, no versículo 3 ao 7. Eu queria que você acompanhasse, queridos, porque tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Deus tem falado no meu coração e eu quero transmitir o que Ele falou nessa semana toda. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, no nome de Jesus. Diz assim, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, pode ter alguma diferença, mas no final é a mesma coisa. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisagui, né, sunamita, e a trouxeram ao rei. Não é isso daí não, eu falei coisa errada. É isso mesmo? Deixa eu ler aqui. 1 Reis. Oi? É Juízes, eu falei Reis. É Juízes, perdão, é eu que pisei no tomate mesmo. É Juízes, 1 Juízes. É o 1 Juízes, Juízes capítulo 1. É que eu ganhei o relógio, por isso que eu estou assim. Juízes capítulo 1. Vamos lá. Aqui. Versículo 3. Tudo bem, Ana? Isso. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni Bezeque,
em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhes cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Bom, o que eu quero falar hoje é a respeito de uma mutilação que o povo de Deus vem costumeiramente, ele vem sendo açoitado por esse tipo de coisa. O homem de Deus, o homem de casa, o sacerdote, a mulher, estão sendo mutilados por diversas razões e diversas questões que nós nos deparamos no mundo afora. E uma das coisas que nós estamos sendo assim praticamente açoitados e estão tentando nos mutilar é com relação aos nossos pensamentos. Por exemplo, vou eu com minha esposa no shopping center, e estando lá nós nos deparamos com um casal de homens, e querem nos forçar a entender que isso é uma realidade e isso nós devemos engolir. Querem fazer com que nós saibamos que isso faz parte de um contexto atual. Estão tentando nos mutilar, relacionado a entender que isso é uma verdade hoje. No entanto, não é essa verdade. Porque a palavra de Deus diz outra coisa, e eu creio em outra coisa. Uma outra coisa, quando nós temos filhos, por exemplo, tem muitos filhos aqui, meninos e meninas, 5, 6, 7 anos. Esses dias eu estava ouvi uma pessoa falando que uma mãe estava desesperada, não foi bem assim que ela falou, mas mais ou menos assim, estava desesperada porque um filho ou filha, não me lembro exatamente, de 2 anos, não dava sossego para ela e não deixava ela fazer as coisas que ela queria fazer. E tinha que deixar o filho, ou a filha, não sei, fazer o que tinha que fazer em ponto final. E hoje, a sociedade nos induz a entender que nós temos que fazer com que a criança, ela siga, por exemplo, se a criança está chorando, eu dou um celular para ela. Mas a criança tem 2 anos de idade, a criança tem 3 anos de idade, mas isso é uma realidade. Mas é uma normalidade. Uma normalidade que não deveria ser, mas é. Mas a própria sociedade nos impõe esse tipo de coisa. Nós temos que fazer isso daí. Por quê? Porque senão a criança ela vai ter os problemas psicológicos e mentais e tudo mais. Então eu tenho que fazer os gostos da criança. O marido não pode, por exemplo, hoje nós temos essa parte do feminismo, né? Que a mulher ela bate, não estou falando toda a mulher, logicamente, né? A mulher fica batendo em termos disso, que tem que ter os direitos iguais e tudo mais, só que foge um pouquinho da nossa realidade como cristãos. Então ela quer, sabe, ter os mesmos direitos dos homens, mas não sabe quais são os direitos que elas querem. Os direitos que elas querem são direitos outros, qualquer. Então tem tantas e outras coisas que estão sendo e querem nos mutilar, querem fazer com que a gente entenda que isso é uma realidade, que isso é normal, que isso faz parte da vida que nós vivemos, que isso faz parte daquilo que nós temos que fazer. Tudo é com relação a tirar os nossos pensamentos e ver que o mundo que está falando que a gente deve seguir, nós temos que seguir. Cadê o Nado, o pai? O Benzinho está lá, não só jogando videogame, mas ele está também assim. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não devemos e não precisamos seguir
o que as pessoas, muitas pessoas fazem o seguinte, muitas pessoas são levadas a outras, sabe aquele negócio de Maria vai com as outras? Muitas pessoas vão e fazem coisas que o outro pede para fazer, que o outro fala para fazer, que o outro induz a fazer. Muitos jovens são encaminhados para esse tipo de coisa. Eu sei que eu também já fui jovem um dia, e eu lembro que quando eu estava no exército, né, Mateus? Eu estava no exército, eu tinha 18 para 19 anos, eu lembro que nós andávamos sempre em grupo, né? E esse grupo nos induzia a fazer coisas que não deveria fazer, mas eles queriam que a gente fizesse. Queriam que a gente fizesse, brigar, era só briga que o pessoal pensava naquela época, era partir para briga, era para fazer um monte de coisa e tal, mas eles nos induziam, e eu, logicamente, estando no meio, eu também partia com os outros, porque a gente acabava brigando também. Então, o mundo, ele quer fazer com que a gente seja induzido a fazer as coisas que o mundo quer que nós façamos. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto de Juízes, fala a respeito desse Adoni-Bezeque. Só para vocês terem uma ideia, esse Adoni-Bezeque, ele era um rei, e quando Josué morreu, os irmãos, das 12 tribos chegaram e falaram assim, e agora? Isso daí está em Juízes capítulo 1, versículo 1, e agora, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atacar os cananeus? Como é que nós vamos atacar os fariseus? Aí, eles pediram orientação para Deus, e Deus falou assim, ó, quem vai começar a fazer assim é Judá. Por quê? Porque Josué tinha dividido as 12 tribos, e a tribo de Judá foi a tribo em que foi escolhida para poder tirar os cananeus e os fariseus das terras onde Deus tinha prometido para Moisés. Interessante que nessa época, no versículo 3, está falando que existia lá, no versículo 4, existia lá um homem chamado Adoni. Bezeque era a cidade, e esse homem era Adoni. E Adoni-Bezeque, no hebraico, significa, isso é o grande estrategista, uma dos significados é o grande estrategista. E o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ele pegava as cidades, ele atacava as cidades para ganhar essas cidades para o seu povo, e ele pegava o rei dessa cidade, desse país, e ele mutilava ele. Como? Ele arrancava os dedos polegares, tanto das mãos como dos pés. E aqui ele está dizendo, versículo 7, ele fala assim, ó, peguei 70 reis e tirei os polegares, tanto das mãos quanto dos pés. E por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque por conta de uma grande situação que acontecia. Quem é que consegue, com a mão, se você tentar, você consegue pegar a Bíblia com a mão, por exemplo, com 4 dedos, sem o polegar? Tenta fazer isso, vê se você consegue. Os reis, naquela época, eles não conseguiam, de forma alguma, pegar uma arma com os 4 dedos. Eles não conseguiam pegar, consequentemente, eles não iam para a guerra. Então, o que Adoni-Bezeque fez? Ele falou assim, olha, vamos tirar o polegar desse homem e também o polegar do dedão, né, o dedão do pé. Por quê? Porque o dedão do pé faz com que ele não tenha firmeza no andar e firmeza nas coisas. Ele não consegue ficar em pé direito. Então, logicamente, ele não vai entrar numa batalha. E ele fazia isso e fez com 70 reis. Só que ele diz o versículo, ele fala assim, ó, o que eu fazia com esses reis, Deus está fazendo comigo agora. Então o que eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, o que você fizer, seja de bom ou seja de mal, fala para a pessoa que está do seu lado, o que você fizer, seja de bom ou seja de mal, você vai ter as consequências. O que você fizer de bom, você vai sofrer as consequências. E o que você fizer de mal também vai acontecer, que você vai ter as consequências. E aqui está falando que Deus puniu esse rei da mesma forma que ele punia todos aqueles outros reis. Ele puniu da mesma forma. E o que eu quero dizer aqui é que o diabo ele vem com todas as forças para punir as famílias. O diabo ele vem com todas as forças para punir
para punir a igreja, para punir os cristãos, punir os homens de Deus. E uma das grandes estratégias de Satanás é a pressão. Uma das primeiras e grandes estratégias de Satanás para acabar com o cristão é a pressão. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 58, está falando que apedrejaram Estevão. Eles apedrejaram Estevão. Ou seja, ele ia falar sobre o evangelho e apedrejaram ele. Só que eles apedrejaram no sentido de acabar com a situação dos cristãos, acabar com aquele negócio de levar o evangelho para tudo quanto é lugar. A intenção deles era acabar com isso. Só que ele não acabou, muito pelo contrário. Eles somente incentivaram para que o homem continuasse. Então, muitas vezes, nós como pais, nós como donos de casa, nós como sacerdote da nossa casa, nós somos induzidos pela sociedade, somos induzidos pelas famílias, que nós não devemos criar, por exemplo, os filhos como antigamente. Os filhos eram criados de uma forma totalmente diferente de antigamente de agora. Hoje, por exemplo, não se pode mais falar mal, não se pode mais falar assim, asperamente com o filho. Não se pode mais falar, porque o pai não tem direito a falar esse tipo de coisa. O pai ou a mãe não tem direito de falar assim. O pai ou a mãe tem que pisar em ovos para falar com as crianças, para falar com os jovens. Porque existem aqueles filmes, né, filmes americanos, que diz que quando vai falar com o jovem, né, eu estava assistindo um filme que o pai bateu na porta da menina, do quarto da menina, e ele, ao invés de ele bater, né, ele entrou direto. Aí a menina falou assim: você não tem o direito de entrar. Oh, mas quem está pagando essa casa sou eu, menina. Como é que você não tem direito? Você é minha filha. Eu quero saber o que você está fazendo. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Eu como pai, a mãe como mãe, não tenho o direito de fazer isso. A sociedade nos impõe isso. A sociedade diz que nós não temos essa autoridade para com os nossos filhos. Nós temos que seguir o que o povo está dizendo. Nós temos que seguir o que a sociedade está dizendo. E é constitucional, porque na Constituição diz que no artigo 1º fala que o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Tem os mesmos direitos, mas nós temos direitos também com os nossos filhos e temos deveres com os nossos filhos também. Mas só que o mundo quer nos impedir de fazer isso. Uma das coisas que eles fazem é fazer com que nós sejamos pressionados a não fazer aquilo que os nossos pais faziam antes. É lógico que existem os extremos. E a gente não pode seguir esses extremos. Mas, poxa, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos hoje, principalmente da maneira que está? Como é que nós não vamos conseguir cuidar dos nossos filhos na escola? Crianças de 6, 7, 8 anos, 10 anos, que não podem, que vão para a escola e veem coisas na escola totalmente diferentes e não podem fazer nada. E eu não posso fazer nada como pai, como mãe. Como é que eu não posso entrar na vida do meu filho e tentar ajudá-lo? Por quê? Porque a sociedade acha que eu não tenho esse direito. Como é que eu não posso chegar para minha esposa e falar alguma coisa, ou ela falar comigo também alguma coisa? Porque hoje qualquer coisinha, sabe, lógico que existe, repetindo, existem os extremos. Mas se eu vou falar alguma coisa, eu estou sendo estúpido demais, ou estou sendo machista demais, ou enfim. Então, sabe, como é que nós vamos chegar a fazer esse tipo de coisa? E esse Adoni-Bezeque, ele fazia o quê? Ele cortava os dedões, os polegares dos reis, para que os reis não tivessem na guerra. Para que ele vencesse aquela guerra. Ele cortava os dedões, os polegares, para que aquele rei não tivesse continuidade. Porque naquela época acontecia que o próprio rei ia à frente da guerra. Ele ia à frente e os soldados iam atrás. Então ele cortava porque sabia que o rei não ia. E o rei não ia, os soldados também não iam. E eles ganhavam a guerra. E Satanás quer ganhar a guerra com relação a nós.
Ele quer ganhar a guerra com relação à igreja. Ele quer fazer com que a igreja se submeta às coisas que o mundo quer. Ele quer que nós nos sujeitemos ao que o mundo quer que a gente faça, que faz. E não é bem assim. Uma segunda coisa que esse síndrome do Adoni-Bezek, ele nos pega, é a perda da identidade. Porque o polegar é onde você vai fazer quando você vai fazer o RG, né? Você coloca o polegar, não é isso? O polegar. Existem os outros dedos também, mas o máximo é o polegar. Então você perde a identidade. Quando ele fez isso, quando ele mutilou aqueles reis deixaram de ter identidade. E Satanás tenta fazer com que nós deixemos e nós não tenhamos a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? A identidade é seguir a palavra de Deus. Em nenhum momento nós não vemos que Deus não deixa de corrigir o seu povo. Desde o início de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele corrige o seu povo. E muitas vezes Deus não corrige assim, tão maleavelmente. Ele corrige mesmo. E sabe, e muitas vezes em igrejas, a gente vê que quando o pastor, ou quando a pastora, quando os líderes falam alguma coisa que é verdade, a pessoa não quer ouvir a verdade, e muitas vezes sai da igreja porque não quer ouvir aquilo que tem que ser ouvido. Quer ouvir aquilo que não quer. Ou seja, aquilo que quer, porque o que não quer ela dispensa. E muitas vezes a pessoa sai da igreja por conta disso. O pastor parece que hoje não está muito de bom humor, é mais ou menos assim. Eu vou perguntar para o pastor, mas ele está sendo estúpido comigo. Mas não é questão de estupidez, é questão de falar a verdade. É questão de seguir e falar o que tem que ser falado. É o que a palavra diz que tem que ser feita. Uma das coisas que perde também, quando você corta o dendão, quando você corta também o polegar, você perde a habilidade e a força. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o soldado, por exemplo, quando ele vai pegar a arma, né? Ele pega a arma, se ele pegar um fusível, alguma coisa assim, como é que ele vai pegar sem o polegar, sem o dedão? Não tem como. Como é que ele vai conseguir correr sem os dedões do pé, sem os polegares do pé? Ele não consegue. Ele perde toda a habilidade, tira o equilíbrio dele. O que Satanás quer na realidade é tirar o equilíbrio da igreja, é tirar o equilíbrio do povo de Deus, é fazer com que o povo de Deus não ouça a palavra de Deus. Quando se fala, quando Adoni-Bezek falava, que ele falou que ele tirava os dedões, os polegares, tanto dos pés quanto das mãos, no sentido geral faz com que, qual que é a nossa arma? É a palavra de Deus, é a Bíblia. E se você não tem o polegar, dificilmente você consegue pegar. Você pode pegar sim, lógico, né? Existe o meio de pegar, sim, mas fica mais difícil. E muita gente desiste. Muita gente na metade do caminho acaba desistindo, acaba não fazendo, não dando continuidade. Muitos não oram. Muitos não falam com Deus, não ouvem Deus. Quantas vezes você já ouviu Deus falar com você? Quantas vezes você já falou com Deus? Quantas vezes você já parou para ouvir Deus falar com você? Você já prestou atenção nisso? Quantas vezes o diabo já tirou sua atenção de quando Deus está falando alguma coisa, fala assim, olha, não faça certas coisas, ou não vai para esse caminho, ou não faça aquilo, ou não faça aquilo outro. Quantas vezes você já ouviu, mas você não deu importância? Por quê? Não é Deus falando isso. Quantas vezes você está para fazer alguma coisa errada, mas de repente o próprio Espírito Santo fala com você, e você simplesmente não ouve. Então hoje, o que eu quero falar é a respeito de você não fugir e não ser alcançado por esse síndrome, o síndrome de Adoni-Bezek, o síndrome da mutilação, o síndrome de você ser mutilado das coisas que você tem direito de fazer, o síndrome das coisas que você tem que fazer.
A palavra de Deus é para ser lida. A palavra de Deus é para ser não só lida, mas também tem que ser seguida. Lá em Josué, no capítulo 1, Deus falou para Josué, falou assim, logo no versículo 1, falou assim, ó, olha Josué, Moisés morreu, agora está na hora de você ir sozinho. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esse ter bom ânimo é você saber que as coisas vão acontecer e você vai ter que ter força suficiente para poder seguir. Quantas e quantas vezes Deus já falou assim, ó, tenha bom ânimo, tenha força. E quando fala isso, a pessoa já desiste, porque no primeiro obstáculo eu já desisto. Tendo o primeiro obstáculo eu já deixo de fazer as coisas. Quantos e quantos deixam de seguir quando acontece um obstáculo na sua vida? Quando tem, por exemplo, uma discussão com a família. Quando tem, por exemplo, você é mandado embora do emprego. Quando existe, por exemplo, falta de dinheiro. Quantos e quantos homens e mulheres perdem a vida porque não conseguem dar continuidade porque perdeu alguma coisa? Porque, sabe, não conseguiu pagar uma conta, porque não conseguiu pagar um aluguel, porque não conseguiu fazer, sabe, ganhou o seu salário, mas já não tem mais o que fazer porque está devendo todo mundo. Por que está devendo todo mundo? Porque não consegue se administrar. E aí, acaba fazendo o quê? Besteiras. Acaba fazendo o quê? Dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas. Por quê? Perde a cabeça. E Deus, na Bíblia ele fala assim, ó, não deixa que o síndrome de Adoni-Bezeque, ele te induza a você ser mutilado a esse tipo de coisa. Faça o possível para que Deus fale com você e você ouça. Eu quero nessa noite deixar bem claro e deixar registrado para você uma coisa. Não se deixe ser induzido por situações. Não se deixe ser induzido por situações em que vão fazer com que você caia. Não se deixe ser induzido por situações, sabe, eu estava até falando esses dias aqui, eu trabalhava numa empresa que as pessoas chegavam no primeiro dia de trabalho, o supervisor chegava e falava assim, ô Ronaldo, você pode sair com fulano de tal, só para você explicar como é que é o trabalho dele e tal? Ah, beleza, eu vou sim, sem problema. Eu trabalhava com vendas, né? Executivo de vendas, aí chegava, vamos lá, aí saía com a pessoa, a primeira coisa que a pessoa falava assim, e aí, como é que é fulano de tal? Como é que é o supervisor? Como é que é a empresa? Como é que é isso? Como é aquilo outro? Eu falava assim para ela, falava assim, ó, é o seguinte, se eu disser para você, eu falei assim, você me conhece? Não, eu estou te vendo pela primeira vez. Pois é. Se eu disser para você que eu sou um cara bonzinho, você vai acreditar, não vai? Se eu disser que sou o melhor cara da empresa, você vai acreditar, porque você não me conhece. Mas o tempo vai te dizer. Então eu quero que você entenda uma coisa, queridos, que o tempo vai dizer se você vai ou não continuar. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara quando ele fala certas coisas conosco. A Bíblia, quando você abre a Bíblia para pedir respostas para Deus, ele abre, ele mostra para você quais são os caminhos que você deve andar. Mas se você não ouve os caminhos que Deus está pedindo para você seguir, você com certeza vai desistir. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você desista da sua intenção. Quem é aqui que está esperando alguma coisa acontecer, um milagre acontecer na sua vida? Quem é aqui? Tá, mas se você desistir agora, o que vai acontecer? Se você desistir, se você ver que não vai acontecer, o que vai acontecer na sua vida? Sabe, queridos, quando os discípulos estavam lá naquele barco lá com Jesus, eles estavam naquele barco, aí eles olharam assim, era noite, na madrugada, eles olharam e viram Jesus andando pelas águas, mas eles achavam que era um fantasma. Aí quando chegou no certo momento, Pedro olhou assim, viu que era Jesus, falou, Senhor, deixa eu ir até você, mais ou menos assim, deixa eu ir até onde você está. E o mar estava revolto, estava ondas enormes, e Jesus andando sobre as águas. Aí Jesus falou assim, pode vir, Pedro. Pedro saiu do barco, foi. Ele olhou, puxa, consegui. Só que ele olhou as consequências.
Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: quando você olha as consequências, você acaba caindo. Quando você olha as consequências, você acaba caindo. Sabe, quando você olha as coisas, você acaba desistindo de dar continuidade. Aí ele afundou, Jesus pegou na mão dele e tirou, trouxe ele de volta. Mas só que tem uma coisa muito interessante nesse ponto. Pedro foi o único que saiu do barco. O restante dos discípulos ficaram lá com medo, nenhum deles quiseram sair. Então Pedro pelo menos teve coragem de sair do barco. E você, queridos? Você vai ficar no seu barco aí até quando? Até quando você vai ficar nesse barco aí pensando que as coisas vão acontecer, vir cair do céu? Que cai do céu, lógico. O maná cai do céu, caía do céu, enquanto o povo estava lá no deserto. Só que chegou no momento que Deus parou de mandar o maná para o povo, e aí o que eles tinham que fazer? Tinha que começar a fazer alguma coisa. Então está na hora de você agir, está na hora de você parar de ser mutilado pelo que Satanás está tentando fazer com a sua vida. Está na hora de você ser mutilado nas intenções que você tem de conseguir alguma coisa, algum projeto na sua vida. Está na hora de você parar e pensar, falar assim: poxa, eu tenho filhos, principalmente quem homem e mulher aqui, tem filhos, eu tenho alguém para cuidar, eu tenho alguém para fazer, eu não posso desistir por qualquer coisa, eu não posso desistir por qualquer situação, eu tenho que dar continuidade. Então eu estou te falando hoje, não seja mutilado pelo síndrome de Adoni-Bezeque. Não seja mutilado por algo que vai fazer com que você seja derrotado. Mas olhe para a palavra de Deus e veja que Ele está falando de seja forte e tenha um bom ânimo. Então hoje eu vou pedir para você, seja forte e tenha um bom ânimo. Porque Deus vai abrir as portas do céu para a sua vida, mas desde que você queira, desde que você faça, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, queridos, é uma questão de você fazer. É uma questão de você sair do lugar onde você está. Para de ficar olhando as consequências. Para de ficar olhando para o mundo. O mundo, como eu disse no início, o mundo vai te mostrar várias coisas, várias saídas. Mas nenhuma delas vai servir. Veja somente aquilo que Deus está mostrando para você. Veja somente aquilo que Deus está fazendo com que você, sabe, com que você saia. Se você tem algum objetivo, seja ele qual for, financeiro, familiar, seja ele qual for na sua vida, se você tem algum objetivo, olha somente para Deus. Procure a sua resolução na palavra dele. Ele vai abrir os caminhos para que você siga no nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Fala assim, eu vou. Fala assim, eu vou seguir os caminhos de Deus. Quem vai seguir os caminhos de Deus? Diga amém. É você, queridos. Somente você. E da maneira que você quer. Mas para de ficar resmungando. Para de ficar resmungando. Quem aqui é resmungador? Eu sei que muita gente não vai levando a mão. Mas tem uns que... Mas, ai, minha coisinha está chorando. Não aguento mais essa vida. Ai, meu Deus do céu. Essa mulher, essa pessoa que estava falando aqui, uma criança de 2 anos. Ai, eu não consigo. Eu não consigo, tem 2 anos, ela não deixa fazer nada. Queridos, amados, ontem eu fui na casa do Domingos, lá tem 2 monstros de cachorro lá, desse tamanho assim, né? Aí a gente estava falando de cachorro, e o Júcio e a Jace estão viajando e deixaram a cachorrinha dele lá com a gente. E aí foi, primeiro dia que ela foi na terça-feira que ela levou lá a cachorrinha, aí estava lá, e de repente, ela não conhecia a gente, mas a menina, eu chamo ela de menina agora, mas a cachorrinha, ela começou a fazer as necessidades dela, porque ela estava com tanto medo, ela ficou com tanto medo, porque ela saiu de um lugar onde não conhecia e foi para a gente, né? Aí eu cheguei assim, ela começou a latir para mim, eu pensando comigo, eu falei assim, pronto, ó, fazendo vergonha aqui, né? Aí a menininha, ela veio e tal. Aí eu dei a ração para ela, ela começou a balançar o rabinho, aí começou tal, né? Bom, resumindo, de terça-feira até hoje eu tento fechar a porta da sala para ela não entrar, porque eu falo, não entra Nick, o nome dela é Nick, não entra. Quando eu tento fechar a porta da sala, ela põe o focinho para não fechar assim.
deixa o focinho dela assim. Falei, Nick, sai daqui, Nick, deixa eu fechar a porta. De tanto que ela já está acostumada. A Claudinete falou que não vai entregar mais a Nick para ela, né? Mas o que acontece, queridos? Acontece o seguinte, quando você determina o cachorro, o animal, o gato, seja qual for, o furão, seja qual for o bicho que você tem na sua casa lá, não é ele que vai dominar você. Não é ele que vai determinar quais são os rumos da sua casa. Sabe? Tem aquele negócio lá que chega lá, o cachorro, quando você vê lá, o sofá está tudo rasgado. Por quê? Porque o... Não vou falar que é o David. Você, não, né? O cachorro rasgou. Que cachorro rasgou o quê? Cachorro manda em rasgar em quê? Né? E não precisa bater, não precisa fazer nada. Basta você ter o quê? Autoridade. Olha para a pessoa que está do seu lado assim. Você tem que ter autoridade. E principalmente, se você tiver autoridade em Cristo Jesus, as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Amém, queridos? Tá? Nós vamos agora tomar a ceia. Eu pedia que você, por favor, ficasse em pé, por gentileza. Hoje foi bem rápido. Eu queria que você fechasse seus olhos, pedir para os meninos virem aqui, por favor. Tem muita gente que sofre, mas sofre porque fica olhando as coisas do mundo. Sofre porque o mundo determina certas coisas e eu tenho que cumprir o que o mundo quer. Tem que chegar um momento na minha vida que eu tenho que dar um basta. Chegar um momento na minha vida que eu tenho que colocar a casa em ordem. Assim como você faz com a sua vida financeira, assim como você faz com a sua família, assim como você faz com toda a sua vida, você tem que dar um basta. E eu digo uma coisa: se você quer chegar num certo ponto, você tem que, muitas vezes, dar uns 10 passos para trás e começar de novo. Porque às vezes, lá na frente você está tudo errado. E só vai começar a fazer certo quando as coisas erradas forem totalmente destruídas. Então você tem que retornar. Você tem que fazer as coisas certas. Começar a analisar. E muitas vezes você vai perder. Muitas vezes vai perder. Principalmente quando se trata de finanças. Muitas vezes você vai perder muito. Mas tem que recomeçar. E quando é na vida financeira, quando é uma vida de casal, por exemplo, às vezes o casal está destruído. O casamento está destruído. A única coisa que resta é o divórcio, é a separação. Mas se você tiver Deus no coração, se você tiver Deus no controle de tudo na sua vida, se você entregar tudo a Ele, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Existe um momento onde você deve parar, quando o marido trata a esposa de uma certa forma, e começar a tratar de uma outra forma. A esposa tratar o marido de uma outra forma. Os pais tratarem os filhos tratarem os pais. Tem que existir um mútuo respeito. É um respeito entre toda a família. Porque se não existir um respeito, se não existir a conversa, se não existir Deus, o diabo vai tomar o lugar. Oi? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que tem algumas famílias aqui. Eu queria que você desse a mão para sua esposa. E se tiver filhos, dê a mão para eles. Eu queria que você fizesse o seguinte agora. Talvez há muito tempo você não faz. Eu queria que você orasse com seu esposo. Orasse com a sua esposa. Ah, mas eu não tenho eu não sei orar. Eu não sei como fazer. Simplesmente você fala com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu filho, ou com seu pai. Fala: olha, nós vamos entregar nossa vida agora para Deus.
e Ele vai nos conduzir. E Ele vai saber o que fazer. Eu tenho certeza que quando você começar a abrir sua boca, Deus vai fazer uma obra. Então feche os seus olhos. Conversa com os seus familiares. Conversa com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Pode ir, não olha para trás, do lado, para frente, quem está fazendo, quem está deixando de fazer. Não, olha somente para vocês. Olha para sua esposa e ora por ela. Olha para sua esposa e ore por ele. Ore você, filhos, pelos seus pais, pais pelos seus filhos. Ore por eles. Põe a mão na cabeça deles se você puder. Você, varão, coloca a mão, unge a sua família. Ore pela sua família, no nome de Jesus. Permaneci. Feche seus olhos e começa a adorar o Senhor. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Faz o seguinte, ó. É dia dos pais. Você é esposa e você é filhos. Faça uma roda no seu marido. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida do seu pai e do seu marido. Isso. Ore pela vida dele. Ele é o varão da sua casa. Ele é o homem. Ele é o sacerdote. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci.
você mulher e você filho, dê um abraço nele. Dê um abraço nele, porque sabe, às vezes ele precisa de um abraço, de uma... Chega para ele e fala assim, ó, eu estou com você. Seja o que for, eu estou com você. Seja o que for, não importa o que venha acontecendo, eu estou com você. Você mulher, fala isso. Vocês filhos, fala isso com seu pai. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Sabe, amados, tem hora que nós precisamos de um puxão de orelha mesmo. E tem hora que nós precisamos de um sacode. Hoje Deus está talvez até restaurando a sua família. Se tiver algum problema, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, na sua família. Deus está começando a abrir laços diferentes para que você possa entender que é Deus. Feche seus olhos, nós vamos encerrar. Depois que eu orar, nós vamos ouvir mais esse louvor aí, nós estamos encerrados. Mas antes de terminar, eu queria que você desse um abraço, pelo menos umas 10 pessoas aí, tá bom? Eu vou orar, vamos ouvir o louvor, depois nós vamos nos despedir. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha levar o seu povo para a sua casa. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, que nós possamos ouvir, que nós possamos ver, que nós possamos entender que o Senhor na nossa vida, deixando o Senhor conduzir as nossas vidas, nós iremos muito mais longe. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, te agradecer pela tua presença nessa igreja, nesse povo, nessas famílias, no nome de Jesus. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci,